Olá, eu sou a Tassiana. Eu sou a Catarina e nós somos a Mukadzi, Colaboratório Feminista. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Mulher Revolução, um espaço que reúne mulheres moçambicanas de diferentes gerações e áreas de atuação para dialogar sobre os desafios históricos e atuais da nossa sociedade, partilhando as suas histórias, pensamentos e aspirações. Este é também um arquivo vivo e oral das pequenas e grandes revoluções que moldam as vidas das mulheres e o futuro de Moçambique. Olá, no episódio de hoje, Eles com Elas, masculinidades que transformam e somam, ouvimos homens moçambicanos que decidiram questionar o machismo que aprenderam e assumir-se como aliados na luta pela igualdade de género. A conversa mergulha na construção social da masculinidade em Moçambique, problematizando normas patriarcais e desigualdades que ainda estruturam a sociedade. Entre experiências pessoais e projetos concretos, discutimos o papel dos homens na prevenção da violência baseada no género, na educação de crianças e jovens e na criação de relações mais justas e saudáveis. Com exemplos inspiradores de masculinidades conscientes e cuidadoras, este episódio mostra que a transformação é possível e que a igualdade de género também se constrói com eles. Para esta conversa, contamos com 3 convidados com trajetórias distintas, mas um mesmo compromisso, a igualdade de género. Baiano Vali é gestor de advocacia da Rede Open, Homens pela Mudança. Iniciou-se na área de género no Centro de Pesquisa e Documentação para a África Austral, SARDC, onde trabalhou como jornalista e pesquisador. Foi aí que descobriu o interesse por escrever e investigar sobre questões de género, tornando-se um defensor ativo da igualdade e da transformação das masculinidades em Moçambique. Gilberto Macuaco Arilal é presidente e fundador da ADC Género, organização que promove diálogos sobre masculinidades, igualdade de género e inclusão social. Com mais de 15 anos de experiência em género e direitos humanos, trabalhou com várias instituições nacionais e internacionais e é membro do Grupo Consultivo da ONU Mulheres para a África Oriental e Meridional. Foi cofundador da Rede Open e apresentou o programa Homem que é Homem na TVM. Atualmente conduz o podcast Homem que é Homem na Género TV. Eugênio Brás é sociólogo e investigador com quase 20 anos de experiência em sociologia urbana, cultura, género e direitos humanos. Autor de livros e artigos sobre género, masculinidades e violência baseada no género, já foi docente no Departamento de Sociologia da Universidade Eduardo Mondlane e gestor de pesquisa no Fórum Africano das Administrações Tributárias. É cofundador e diretor executivo da ADC Género, onde coordena iniciativas de promoção de masculinidades positivas, igualdade e justiça de género, saúde sexual e reprodutiva e prevenção da violência baseada no género. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Eu vou iniciar então a nossa conversa, começando com uma pergunta que aborda um pouco aquilo que são as vossas experiências. Em que momento é que começaram a questionar essas ideias tradicionais do que é ser homem? Ou que situações vos fizeram perceber o machismo como um problema real, tanto para as mulheres como também para os homens? Eu acho que posso dirigir primeiro ao Gilberto e fiquem à vontade. Tá, Catarina, muito obrigado por esta questão e saúdo desde já os ouvintes e as ouvintes deste podcast. É uma história longa, não é? Mas sempre dá para resumir de alguma forma. A minha experiência em relação a esta percepção de que vivemos um mundo onde as masculinidades, né, são reais e que elas de alguma forma provocam em algum momento alguma toxicidade, né, na vida não só das mulheres, mas na vida dos homens. Parte primeiro, essa consciência vem quando eu estava a trabalhar num país, né, não importa qual. E, no entanto, nesse país é um país islâmico e o que eu vi ali era que, por exemplo, quando as mulheres quisessem ir a uma unidade sanitária, eram agrupadas por dias,
né? Fazia-se uma escala. Então você vai segunda, esse grupo vai terça, outro grupo vai quarta, por exemplo. E, no entanto, em cada grupo tinha um homem a acompanhar, né? Como o homem é a pessoa que deveria estar ali para, na percepção deles, é proteger aquelas mulheres, mas também percebi que era controlar as mulheres. Estive num outro país, na Ásia do Sudeste, e deparei-me com uma situação 3 dias depois de eu chegar nesse país, que é um ato de violência na rua, violência contra a mulher. Portanto, o jovem a espancar a namorada usando capacete, né? Aquele capacete que a gente usa para as motos. Eu intervi nesta ação e, no entanto, ao assegurar a moça, tentando protegê-la, ela depois sai dos meus braços porque ele falou alguma coisa que eu não percebia o que era, porque eu não falava a língua local, né, ainda, e ela voltou a ele, pegaram a moto e foram embora. Então, estes 2 episódios começaram a chamar a atenção a algumas coisas que se vivem no mundo, e fui percebendo que, olha, se calhar é necessário também olhar para mim, como é que eu sou, como é que eu ajo, e fui perceber várias coisas minhas que no final fazia as mesmas coisas, né? E que ao perceber isto, eu percebi, ok, também não nasci numa ilha, né? Nasci neste mundo onde somos socializados, homens, né? Que temos que ser fortes, temos que ser agressivos, temos que ter várias mulheres como forma, por exemplo, da afirmação masculina. E fui a fundo para olhar para aquilo que são os impactos que isto estava trazendo na minha vida pessoal, mas também na vida da minha família, né? E achei que, bom, não vivo bem, tanto não tenho qualidade de vida. Pensava antes que tivesse qualidade de vida, mas fui perceber naquele momento que não tenho qualidade de vida, e daí comecei a dar alguns passos para tentar mudar. Não foi com a certeza de que eu sairia deste processo tão fácil, né? Mas foi tentar, né? E ter alguns passos de mudança. Percebi que estava dando certo, né? Dando certo para mim, dando certo para minha esposa, dando certo para os meus filhos. Senti uma mudança, uma transformação na família para o bem. Tanto, e fiquei mais encorajado, de maneiras que quando chega essa fase, eu decidi que, bom, se eu já consegui calçar esta bota para caminhar, acho que os outros também podem calçar essa mesma bota. E foi aí que comecei também a procurar tomar ações que sejam mais envolventes, trazendo mais homens para estes processos. Bom, muito obrigado a todos e a todas que nos ouvem. Minha experiência, ela na verdade remonta à minha infância, testemunhando atos de violência em casa. E nesse processo eu ficava sempre lá da minha mãe, claro, mais velho, filho mais velho, e também tornei-me vítima de violência por defender a minha mãe. E pronto, isso me leva a passar noites até 1, 2 da madrugada a refletir por quê? A pergunta sociológica, por que as coisas são assim? E esse porquê, horas refletindo, talvez envolveram em mim essa componente analítica e de querer respostas. Por que a sociedade é assim? Por que as coisas são assim? Por que o governo é assim? Então isso de certa forma foi o que muito cedo logo também conduziu para querer estudar sociologia, porque ficava inconformado em ver alguém que era provedora ser violentada e sabotada no seu ato de ser mulher e provedora do lar. E o meu pai, que infelizmente já não está entre nós, pelo fato de ter questões pessoais, que hoje entendo melhor, a sua formação, suas crises pessoais, comunicava-se por meio de violência verbal e física. E isso, nós percebemos que no final, claro que mais adolescente, não tinha consciência de
por que é que cada um age do jeito que age. Mas hoje, claro, com as ferramentas teóricas e analíticas, já aprendemos por que isso acontece. Mas isso levou-me à sociologia. E na sociologia, 10 anos estudando sociologia, ao regressar em Moçambique em 2008, logo começamos a trabalhar na Universidade de Dormoliane. Entrei para o Departamento de Sociologia da Dormoliane e as questões sociológicas levaram-me a trabalhar com os componentes de violência e as análises sobre gênero estavam talvez naquele momento no auge, e produzimos sim um livro sobre gênero e direitos humanos, escrever sobre a cidade, a minha componente de sociologia urbana, escrever e perceber que a cidade na verdade é um espaço masculinizado, masculino do homem. Ele, no nosso contexto muito mais ainda, e de forma geral no mundo, tende a ser um espaço para o homem, é a esfera pública, o espaço público. E ao estudar tem um texto que está, acho que nesse livro sim, que é Maputo, a cidade dos homens, e que mostrando, afinal de contas, que até, quer dizer, que não só na esfera doméstica a mulher é oprimida e sofre violência, mas no espaço, ela é proibida até mesmo de experimentar o espaço público à semelhança do homem. Quer dizer, qual é o espaço da mulher? Então, essas reflexões no início, começamos a dar alguns cursos, não é, no departamento, e nesse contexto foi que também estava o programa Homem que é Homem, em que fui convidado para poder, várias vezes estivemos junto com Baiano, Gilberto, nesses programas, como homens, conversando sobre masculinidades, e pouco depois, claro, coisa que há outros trabalhos de pesquisa foram feitos, na África Austral fizemos, por exemplo, estudos sobre os agregados familiares de insegurança alimentar na África Austral, 9 cidades, e interessante é perceber que aquilo que acontecia lá dentro de casa, quando a mulher tem melhores recursos, há menos insegurança alimentar dentro dos lares. O homem com maior recurso não consegue garantir segurança alimentar. Então, quer dizer que a lógica eu percebia não só a nível doméstico, mas a nível até regional. Então, que isso está num livro que foi escrito em inglês, sim, em segurança, acho que já faz muito tempo, mas acho que alguma coisa sobre insegurança alimentar nos países da África Austral, traduzido para o português, produzido pela uma universidade canadense na época. Então, por exemplo, manuais sobre violência, como pessoal os portadores de deficiência, e víamos a questão também em que as mulheres apareciam sempre em desvantagem e sempre duplamente, triplamente violentadas. E essas experiências sim foram iniciais. Eu depois saí, fui trabalhar para fora do país por 7 anos e também, mesmo na área tributária, nas pesquisas na área tributária, também percebia novamente a questão da diferença entre homens e mulheres na questão da tributação, dos benefícios, primeiramente, dos investimentos públicos, nos salários de pagamentos, mas elas também sendo taxadas e cobradas de forma diferente. Quer dizer que até nessa componente. Então, voltando ao país em 2022, Gilberto e eu sentamos no dia 7 de julho no Mundos da Matola e concebemos a ADC Gênero. E a ADC Gênero é isso que é hoje, e temos trabalhado para promover masculinidades positivas. E a esperança, sim, mas é uma longa jornada. Já vamos falar sobre essa longa jornada. Sim, bem, eu, infelizmente, como primogênito, também significava que se as coisas não corressem como pai e mãe queriam, levava uma boa tarefa, não é? Dentro de casa, quer dizer, cresci a levar porrada. Minha mãe, nem tanto, mas meu falecido pai, ele a violência contra nós, os menores, já foi terrível. Mas uma coisa muito, muito estranha é que, em momento algum, vi meu pai a violentar a minha mãe. E acho que deve ser isso que depois me marcou no meu relacionamento com as mulheres da minha vida. Quer dizer, que a única violência que eu cometi, acho que também nesse processo de socialização, que talvez era para o controle, foi contra a minha irmã, a que me segue, né? Porque, não, tu é que tens que ver como é que a tua irmã te comporta. Não, foi uma única vez que lhe dei uma chapada nisso. Mas depois, mais tarde, pude entender que acho que o meu pai estava a tentar ver se ele socializava-me no sentido de que eu tenho que controlar as mulheres. Mas não foi bem assim. Então eu saio, depois vou para Eswatini,
na altura. Eu comecei a namorar tarde, com 22 anos, por aí, e começo a namorar com uma moça. Eu podia dizer que ela era feminista, mas não tínhamos esse discurso na altura. E também acho que talvez porque eu, quando estava a crescer como primogênito, que eu tomava conta do meu irmão, das minhas irmãs, então tinha aquela coisa do cuidado. Então, quando relaciono-me, já não venho com aquela carga toda de que como homem eu tenho que controlar o relacionamento, mas o relacionamento era uma parceria, quer dizer, sem que soubéssemos na altura, mas era mesmo assim, com uma parceria com a moça, chamava-se Fiona, a moça. E depois disso, outros namoros, mas sempre assim. E quando volto para o país, entro na IME, depois vou para a FDC, vou para a SARDEC, já começo a perceber que, afinal de contas, quer dizer, alguns comportamentos, porque em Eswatini é um reino muito masculinizado, e depois masculinidades tóxicas, começando do próprio rei. Mas porque eu tinha amigos quase todos os meus amigos eram estrangeiros, quer dizer, nós éramos estrangeiros, eu moçambicano, outro tanzaniano, zambiano, zimbabueano, e eram pessoas de boas famílias, com pais que eram docentes, não é? E então não tínhamos aquelas masculinidades, só gostávamos de jogar basquetebol, okay? Não tínhamos aquelas masculinidades tóxicas como os outros. Não, voltei para aqui e continuei assim, e até hoje, quer dizer que vejo-me. Então, quando começo a questionar, assim como a Malta Gilberto, que ok, então por que os homens comportam-se como se comportam? Começamos a ter alguma bibliografia que consumíamos, fomos percebendo por que razão os homens queriam ser dominantes, queriam gozar a sua vida, namorando muitas moças que resolviam os problemas por via de factos e não necessariamente através de diálogo, que é por aí. Então é aí onde que começa a desafiar. E depois outra coisa é que o meu pai, ele mais tarde na vida tem uma segunda mulher. Então aquilo caiu muito mal para mim. Até escrevi um texto sobre isso, a refletir sobre isso de bigamia, porque eu pegava nisso o Islão. Eu sou meu pai era muçulmano, eu escolhi ser muçulmano, e o Alcorão, ele diz que o homem pode casar até 4 mulheres, não é? Mas ele diz: e se temerdes não for justo para com nenhuma delas, uma mulher é melhor perante os olhos de Deus. E eu olho isso como uma condicional. Há uma condicional aqui, que é a questão da justiça. E eu acho que comecei a ver meu pai e minha mãe com aquela outra senhora, que não há justiça aqui, não há justeza. E mesmo com os filhos, há filhos que gostamos mais. Eu quero crer que se alguém adquire uma nova mulher, não é? 2 ou 3, a tendência é sempre pegar a mais nova, o corpo ainda, como é que se diz, sai da ginástica, porque as mulheres, quanto mais reproduzem, o corpo altera. Então acho que às tantas a atração física já não é mesmo. Então, mesmo que se diga que o homem pode dormir, se vai 3 noites com uma ou outra, mas eu digo o seguinte, questiono, será que quando está com a outra ele faz as mesmas coisas com a outra? Acho que não. Então chumbei o meu pai por causa dessa análise que eu fiz. Então, quer dizer que
há muita coisa que, pronto, algumas coisas que ele fazia e infelizmente ele morreu, nós não éramos amigos. Nós chegámos de ter tempo de sentarmos e conversarmos, tentarmos perceber porque é da violência, não é? Quando eu era menino, acho que tive essa percepção mais tarde. Eu gostaria de ter sentado com ele, perceber, porque acho que provavelmente eles não sabiam outra forma de nos criar do que aquela de violentar. Já com a minha mãe, sempre conversei com ela sobre isso, mas com ele não. E infelizmente, quando fui ter com ele já não conseguia falar, ele só chorava nos meus braços, morreu nos meus braços. Mas depois eu tive que ir à terapia, que era para conseguir ver se livrava-me daquilo depois do desaparecimento físico dele. Vocês partilharam momentos bem íntimos das vossas vidas que de alguma forma vos fizeram repensar a masculinidade. E começar a abrir para a possibilidade de outras formas de ser homem, com outra consciência, com outra forma de agir e estar. A minha pergunta para vocês é: que desafios e que resistências vocês encontraram para se tornarem esses homens que pensam de outra forma, agem de outra forma, que muitas vezes rompe totalmente com aquilo que são os modelos tradicionais de masculinidade? É uma pergunta muito, muito boa. De facto, olhando primeiro para aquilo que é o nosso processo de socialização, não é? A ideia da criação deste homem, não é? Sabemos que para já somos um produto daquilo que são as expectativas da sociedade em relação ao indivíduo de sexo masculino. Então, entre essas expectativas já aqui foram algumas enumeradas, e que são também de cumprimento obrigatório, ou tem que ser, né? O que significa que se você sai daquela linha, vai sofrer uma sanção, né? E é importante abrir e fechar parênteses que a questão das masculinidades, elas são trazidas no plural, né? Porque não existe uma única masculinidade, não é? O ser homem na Nampula é diferente de ser homem aqui. Podemos ter muitas coisas em comum, mas depois há aquelas questões específicas, e é por isso que não se pode olhar nessa forma homogénea, mas de forma tão heterogénea, até mesmo para o nosso país. Saindo um pouco desta linha, portanto, há sempre uma pressão social por detrás, não é? É como você está nos envergonhar como homens, né? É como você não é homem de verdade, como você é matreco, você, quer dizer, há muito, coloca-se em causa, né? a sua masculinidade. Em mim já várias vezes, e acabei me habituando a isso. Agora menos, né? Menos porque tenho estado a trabalhar ativamente nessa área, as pessoas já conhecem e reconhecem, não é? Mas antes já tive, por exemplo, uma situação interessante, foi quando comecei com o programa Homem que é Homem, né? A abordagem que usávamos era, mas um homem a falar de violência, ok, isso não é assunto para homem, né? Um homem a falar para igualdade de gênero, isso não é assunto para homem. E quando me assumi como feminista, piorou e tal. O que é isso de um homem feminista? Então, ele é gay. Eu lembro que até na própria televisão onde eu trabalhava, há pessoas que chegaram, né, nunca me falavam direto, né? Falavam sempre por detrás, mas chegava sempre a informação para fulano, disse que você parece gay. Depois, há um momento que eu gostava de pôr cachecol. Então, mas os gays usam muito, então ele só pode ser. Então, vieram muito com isso. E ainda, quando eu me decidi, ou quando eu e minha mulher decidimos nos casar, não é? Eu adotei o apelido dela, né? Então isso também levantou um problemão na sociedade. Como é que um homem adota apelido da mulher? Mas a lei permite. Não, claro, a lei permite, mas nem todos sabem, né? E nem todos, nem todas sabem, porque até mulheres questionaram isto, né? Mas esse questionamento, naturalmente, que ele está intrinsecamente ligado a esse processo de socialização a que estamos expostos. A ideia de que eu acompanho
Eu vou com a minha esposa nas consultas pré-natal. Eu tive também alguns desafios em relação a isto, né? Os vizinhos, eu vi algumas expressões como o Gilberto, quer dizer, controla tanto a mulher que até mesmo quando vai ao hospital ele tem que estar ali. Quer dizer, é um ciumento, enfim, há muitas coisas, não é? que a gente passa, e eu particularmente passei, mas porque estava consciente do que fazia, o que faço, e não me deixei tanto levar por essas pressões. Mas que doía, não é? Doía, tanto não é que a gente recebia e fingíamos que não ouvimos esse tipo de coisa, mas a ideia de firmeza na nossa caminhada. Então, este tipo de desafios que fui enfrentando. Felizmente, por exemplo, na minha família em particular, já não tive estes questionamentos, né? Ou talvez porque já conviveram comigo e sabem que eu ando fora da caixa. Não é? Não sigo regra porque tem que ser seguida aquela regra, mas é preciso ter ciência dessa regra, né? Tem que até onde esta regra nos beneficia, né? Como indivíduos, e beneficia outras pessoas, mas até que ponto essa regra também nos prejudica, né? E prejudica também outras pessoas, e quando é algo tóxico, é algo prejudicial, eu hoje não tenho nem temor. Tentações, é só cortar. Corto imediatamente. Bom, pronto, muito bom. É interessante que quando diz que desafios, não é, eu enfrento nessa jornada, o maior desafio que eu enfrento é comigo mesmo, em termos de poder praticar aquilo que eu creio que são meus valores adquiridos. Adquiridos é até interessante. A minha mãe, ela já, naquela época, mestre em psicologia e pedagogia, sempre promoveu entre nós os valores de igualdade e equidade, e mostrar-nos que não havia papéis de gênero naquelas normas do patriarcado estabelecidos. Primeiramente, somos 3. Eu, meu irmão que me segue, e a minha irmã que veio 10 anos depois de mim. Quem cuidava dela, quando minha mãe ia trabalhar, era meu irmão e eu. Então, trocar fralda, dar beberon e tal, preparar comida, limpar a casa, lavar roupa, cozinhar. Todos fazíamos isso, nós os dois, meu irmão e eu. E a família toda acompanhava. Então, em termos da família, e pelo fato de eu ser mais velho, eles sempre tiveram um certo respeito e consideração. Todos. Então, nas minhas decisões, mesmo quando fui casar, fazer o planeamento com a minha esposa, então, a postura em que eu conduzia a minha relação, sei que suscitou comentários, mas os comentários nunca chegavam a mim. Então, a minha mãe é que jogava assim espécie assim, né? Dá um sinalzinho, tá a causar comentários aí. Por quê? Porque, de facto, os parentes, por mais próximos que fossem, não tinham coragem de vir falar alguma coisa para comigo. Primeiramente, porque também acho que é a questão da forma como me conduzia e os argumentos que eu trazia. Então, esse lado da pressão social, para mim, nunca o senti tanto. Eu sinto mais dentro de mim mesmo. Porque há uma coisa muito interessante na psicologia, que nós fazemos mesmo que rejeitemos, tentamos fazer um esforço para não repetirmos os erros negativos, os comportamentos, práticas que nós julgamos erradas, mas volta e meia nos descobrimos a fazer exatamente aquilo que nós negamos, aquilo que nós não queremos, aquilo que nós rejeitamos, as nossas crenças e valores. Quer dizer que então é aí o exercício que eu me encontro para policiar-me a mim mesmo. O maior desafio eu encontro dentro de mim, e não tanto na minha rede, porque na minha rede, de certa forma, a posição, os lugares em que tenho transitado, as pessoas de certa forma respeitam e me veem a ponto de não chegar a fazer comentários derogatórios, quer dizer, que é alguma coisa depreciativa ou alguma crítica tão assim, direta nesse sentido. Não digo que não haja, mas em termos de interação e de desafios, para a questão de promover masculinidades positivas e promover feminilidades positivas também, e a igualdade de gênero, eu sou o meu principal obstáculo.
em termos daquilo que eu nego e tenho que impulsar constantemente. Porque senão eu daqui a pouco posso fazer um comentário, posso ter uma ação em casa e que depois me remeta a dizer, olha, isso aqui não é o que você crê que deveria ser. Não são os seus valores, são modelos de violência, pode ser verbal, às vezes de manipulação, porque nós, sem já percebermos, podemos manipular os gêneros, quer dizer, que podemos manipular a parceira. Quer dizer, que você, sem perceber, você está a reproduzir o que é aquela posição da mulher, que é aquela que deve cozinhar e deve te servir e deve fazer isso. Sem se aperceber que é o papel. Quer dizer, que ainda que eu tenha participado da gestação desde o início do meu filho, com toda aquela participação, acompanhar, a própria Nata foi fora do país, é verdade, então os serviços são mais amigáveis em muitos aspectos, e cantar para ele, falar com ele enquanto estivesse no útero da mãe, quer dizer que eu tive até sintomas de gravidez simpática, né? Então aqueles correr para vomitar, essas coisas todas assim, parece que, né? Outros diriam assim, poxa, isso é de mulher, entendeu? Mas percebe? Por causa dessa identificação. Mas é um processo constante de transformação e de crescimento e que deve sempre ser observado e controlado. Porque não é um dado, não é um processo, quer dizer, finalizado. É uma aprendizagem contínua. Então, é aí que eu percebo, uau, não são os outros, sou eu mesmo. E é interessante isto, porque de facto e isso está nesse processo de transformação, não é? Porque às vezes as pessoas até me perguntam, então Gilberto, estamos aqui com um homem transformado, né? Eu digo, não, cuidado aí, né? É um processo de transformação, porque este tipo de coisas de facto vai acontecendo. O importante ainda aqui é que já tens esse botãozinho, né, amarelo que clica. Então, enquanto não tivermos esse botãozinho amarelo que alerta que, olha, estou fazendo alguma coisa que não devia, ou estou falando alguma coisa que não devia, aí é que mora o perigo, né? Então, enquanto pelo menos tivermos isso, sim, é válido neste processo de transformação. E é importante talvez referir que essa luz amarela está em todos nós. Só que, pronto, alguns optam por ignorá-la, mas existe lá, tal ponto de que se a pessoa entra, nesse, por exemplo, alguns sítios por onde eu passo, porque naquela altura nós aparecíamos sempre quase na televisão, né? Programa Homens que é um Homem. As pessoas já chegou isso aqui. Quer dizer, que já não são livres de falar, exercitarem o machismo deles como queriam, porque já tem alguém ali que, de alguma forma, vai questionar. Mas esta questão de eu, pessoalmente, de desafiar-me, ela existe. Eu recordo uma vez, fui traído, não é? Fui traído por então minha parceira e eu achei que tinha que contar, não é? Aos meus amigos, quer dizer, porque se eu não contasse a eles, a quem queria contar? E a dor ela era do tamanho do universo, então necessitava de contar e vou contar a alguém, diz que essas coisas não se contam. E 3 pessoas que eu fui lá, que era para conversar, que essas coisas não se contam. Mas, ok, não se contam como tive que escrever, no mínimo, não é? Que era para, pelo menos, ter uma catarse aí, por aí. Então, esta coisa de... Nós temos um mundo em que, como, enquanto homens, devíamos ser solidários uns com os outros, mas enquanto no momento em que eu estava a sentir aquela dor que o Camões fala, a dor que dói sem haver ferida, ok, não é? Não tinha pessoas ao meu redor que pudessem abraçar-me, dizer que olha, isto aqui acontece com todos nós, não é? Em algum momento. Então, achei isso muito, muito estranho. E, inclusivamente, uma das pessoas era do nosso movimento. Não vou dizer quem é, então. E isso aqui, hey, come on, como é que trabalhamos todos os dias para transformarmos essas masculinidades e transformarmos a nós mesmos? Eu venho falar contigo que aconteceu-me isto e tu estás-me a dizer que não, eu não posso contar isso, não é? Então, a questão da solidariedade, que muitas das vezes fala-se que não, há muita solidariedade entre os homens, mas nas coisas cruciais da vida já não.
para esses aspectos de forma mais íntimo, emocional, afetivo. Não. Eu talvez tinha só uma pergunta antes de passar para a Catarina, que é ainda sobre esta questão dos desafios. Alguma vez vocês foram confrontados com esta ideia de que vocês estão a ir contra aquilo que é a verdadeira cultura moçambicana? Porque esta é uma problemática que para as mulheres que se identificam como feministas é muito comum. E acho que há também uma essencialização do que é a cultura moçambicana, mas o Gilberto falava que há várias masculinidades mesmo ao longo de todo o país. Se olharmos para Nampula, se olharmos para outras províncias, vamos perceber que há essas diferenças. Alguma vez isto surgiu? Isto surge sempre. Né? Isto surge sempre. E mesmo quando estamos em treinamentos, ou essas palestras, esses diálogos reflexivos, isso é algo que até hoje surge. Mas é interessante que quando as pessoas são expostas a ferramentas, né, que lhes possibilitam esta reflexão, elas sozinhas percebem que este não é um problema que vai contra, né, a nossa cultura. Pelo contrário, está para resolver algumas coisas que a nossa cultura nos traz de negativo, né, de impactos negativos. Quando discutimos as masculinidades, essa coisa de ser forte, ser de onde vem da Europa, não é? A gente é por isso que uma das coisas que tem estado muito a falar é a questão do mapeamento das normas sociais. Não é? Como país, precisamos de fazer um mapeamento das normas sociais, percebermos o perfil do norte a sul, do Índico ao Zumbo, percebemos como é que estão estas questões das masculinidades e das feminidades, naturalmente. Não é? E depois começarmos a discutir tendo um mapa aqui, né? O mapa seria a nossa self, né? Termos a self, olharmos, somos nós esses, né? E quando fizemos este tipo de mapeamento rápido, as pessoas percebem, somos nós esses. Então, se somos nós, estamos confortáveis com isto? Não. Então, por que precisamos de fazer? Se a self não é boa, a gente edita. Então, precisamos dessa ressignificação, né? Das masculinidades. E esse é o nosso problema. Não fomos buscar uma realidade de não sei aonde. E é aí também a importância de ser esse diálogo participativo e olhando para aquilo que é a realidade, né? Essa realidade tem que ser trazida pelos homens que estão lá, né? Porque sabemos que as masculinidades também interagem não só com a posição geográfica, mas também a religião, né? A cultura, a posição social, econômica, enfim, há muitas questões que envolvem e cada um vai se encaixando de acordo com aquilo que aquilo foi exposto, né? No seu crescimento. Então, é um problema nosso. Só que temos que sempre passar por essa explicação, mas essa questão está sempre presente. A ideia de que estão a importar até coisas. A violência está a acontecer aqui. Esse processo ele sempre ocorre, sim, bem colocado, mas pela experiência do trabalho é mostrar os danos primeiramente. As estatísticas são claras. Os homens são de maior população prisional, morrem muito mais cedo por questões de AVC, questões de violência física, etc. Questões mesmo até atos de corrupção. Quer dizer, que os homens, por causa da questão da necessidade de prover, têm que se envolver em boladas e etc., desde o nível do governo ao nível até da escola, da creche. Então, quando mostramos essas estatísticas, e depois mostramos uma questão que é muito interessante, que é a cultura não é estática. E primeiramente é construída socialmente, mas também é dinâmica. E nós podemos logo mostrar que, olha, há 50 anos atrás nós estaríamos talvez sentados assim como estamos aqui, mulheres em posição de liderança, mulheres agindo assim, vestindo desse jeito, daquele jeito. Então, mudou ou não mudou? Temos um exercício em que os participantes fazem um desenho, né? Período dos nossos pais, nosso período, o que nós pretendemos para os nossos filhos. Esse exercício mostra claramente, pelos próprios desenhos que os participantes fazem, retratando o que era uma estrutura familiar no período dos nossos pais, o que vinha à mente, a terapia, os psicanalistas usam muito a questão também do desenho da psicologia, e mostra muito claramente que está sempre mudando. E nós mesmos desejamos algo novo e diferente para os nossos filhos. Então, essas ferramentas desafiam muito bem a todos,
não precisamos de muitos argumentos para mostrar que, olha, a questão da cultura, primeiramente, é muito negociada, é dinâmica e não é estática. E, acima de tudo, temos que perceber o que é que nos prejudica. Aquilo que nos prejudica tem que ser mudado. A partir de uma pequena sessão de reflexão, as pessoas percebem, puxa, estamos a morrer mais. Um dos aspectos que vocês trouxeram e que é comum nas vossas experiências é a questão da violência, né? Vocês falaram um pouco aqui nas vossas trajetórias e como a violência está bastante presente nelas. Qual é a ligação que vocês fazem entre as masculinidades, não quero dizer masculinidade dominante, porque já discutimos aqui que existem várias masculinidades, mas qual é a ligação que vocês fazem entre as masculinidades e o que é ser homem e os índices elevados de violência que existem em Moçambique, violência de género? E também o que é que significa prevenir essa violência sendo homem? Sabias que violência baseada no género, VBG, é qualquer ato de violência cometido contra alguém por causa do seu sexo ou género? Pode acontecer entre homens e mulheres ou dentro do mesmo género, mas tornou-se conhecida sobretudo pelas agressões de homens contra mulheres num sistema onde o poder masculino é visto como norma. Uma coisa que se é ensinado ao homem é essa do controle, não é? Do controle do corpo feminino, controle do seu rebanho, né? Passa a expressão. E quando esse rebanho sai da linha, a tendência é de ter uma medida de coação para que volte no sítio. Então, é nesse sentido em que o homem, ele encontra na violência uma forma de controlar a sua parceira, de controlar os seus filhos, porque ele não foi ensinado de forma diferente. E é aí onde, no nosso exercício cotidiano, é que muitas vezes vemos o homem ele a ser como é que eu posso dizer isso? Ele é criticado, vilipendiado, mas não deixemos para fazermos um exercício de perceber porque que ele é assim. E é aí onde depois vêm essas ferramentas, onde desconstrói-se esse homem, tirá-lo dali da violência onde é que ele está, trazê-lo para um sítio onde que ele se sente-se redimido, sai dessa violência. Quando a pessoa não sabe que um problema pode ser resolvido por via de diálogo, empatia, e é aquilo que nós tentamos mostrar aos outros, ele vai pela violência. A violência, eu acho que, enquanto sociedade, nós ainda não acordamos ao facto de que ela atrasa-nos enquanto nação. E eu estou a imaginar quanto é que o Estado moçambicano gasta para tratar e cuidar de casos de violência. Quer dizer que é algo que pode ser evitado, mas porque temos que ir à polícia, temos que ir ao tribunal, temos que ir ao hospital. Ela pode até não ir trabalhar, ou se vai trabalhar, não dá os seus 100%, porque está a gerir com o trauma da violência. E nós, infelizmente, como nação, não gostamos muito de contar. Quer dizer, temos que contar o valor dessa violência e depois decidimos que o espelho, o selfie que o Gilberto aqui estava a falar, e vermos que, mas isso aqui faz-nos perder muito, não é? E termos em conta que mesmo nós, enquanto homens, eu não quero crer que a pessoa que violenta a outra não sofra também um trauma qualquer. Quer dizer, primeiro porque pode ter aprendido quanto menor, então acha que é assim como se faz, mas por dentro, até o ponto de matar os seus sentimentos, né? Porque ensinam-nos que não podemos chorar, e não pode chorar, significa obviamente que temos que recalcarmos os nossos sentimentos, já que é por aí, e sermos esses autômatos, né? Tipo robôs, temos que nos comportar assim. Então, acho eu que essa trauma também não só
não só é a mulher, não só são as mulheres que sofrem, mas também os próprios homens, nem falo das crianças. E se fizéssemos a contabilidade disso, íamos ver que é muito caro para o orçamento geral, o orçamento de Estado. Então é uma questão, eu acho que é uma questão de saúde pública mesmo, essa coisa de violência. Sem dúvida. E, quer dizer, há muitas coisas que não fazemos, que devíamos fazer, né? Até o próprio diálogo, né? Nós não aprendemos, né? E é interessante que quando aconselhamos as pessoas, não, vocês precisam dialogar. Depois perguntam o que é isso, ninguém sabe, não é? O homem, desde ter a idade, é ensinado a sua palavra é ordem, né? A mulher tem que cumprir, né? Porque é subalterna e não há espaço para diálogo, né? Então não aprendemos, não temos nem essas habilidades. Até nota-se mesmo quando estamos em posições da política, do governo, não conseguimos dialogar até hoje, né? Porque isto vem de criança, vem da sociedade. Mas o outro aspecto aqui é que há muita tolerância também à questão da violência, né? E por que temos essa tolerância? Quer dizer, por um lado é que o rapaz já é ensinado a ser agressivo. Ele tem que mostrar a sua masculinidade, o seu domínio, esse controle. E é isso através da agressividade. É por isso até quando há uma violência de homem contra a mulher, as pessoas nunca perguntam por que este homem está violentando esta mulher. A pergunta é saber o que ela fez, né? É tipo, ela fez alguma coisa que este homem precisou de corrigir, né? E outra coisa também é simplesmente a questão da falta de respeito e consideração pela mulher, né? Porque se a gente respeitasse, provavelmente não teríamos este tipo de atitudes violentas, né? Olhamos para a mulher como um objeto, simplesmente, que a gente faz e desfaz, e aí a sociedade também nos apoia, né? Porque a sociedade vai legitimando esta prática de violência. Sabemos que enquanto eu praticando essa violência, não serei responsabilizado. Então não é responsabilização, né? Então aqui são vários fatores, de facto, mas está intimamente, a questão da violência está intimamente ligado às masculinidades, né? A forma como, de fato, somos socializados. E vamos perceber que, no final, somos quase que todas e todos cúmplices dessa violência, né? A partir da tolerância que nós damos a ela. E já vimos nas nossas famílias, quando há situações de violência, onde aparece a mulher a se queixar, vamos dizer, olha, não, mas aguenta lá, não, o homem é assim mesmo, tenta lá mudar a ele, ou tu tenta mudar a forma de ser e de estar, tenta pôr batom, tenta pôr, enfim, quer dizer, o problema não está no homem, e não é atacado esse problema. Então, e nós homens não criamos, quer dizer, agora criamos esses espaços, mas ainda são incipientes. Então, no geral, não temos espaços seguros, né, para refletirmos a volta dessa violência. E no fim, vamos deixando esse veneno, que a violência é um veneno, né? É um veneno que mata, muitas das vezes. E quando mata, é aí que surgimos para dizer, mas a Catarina, mas ela foi vivendo ali, quer dizer, ela não viu que aquele homem era tão... Mas a outra pessoa já não existe muitas das vezes. Ou perdeu a perna, perdeu o olho, é quando despertamos, mas é um despertar momentâneo, né? Porque aquele mesmo homem depois pode violentar outras mulheres, enquanto não acontecer algo pior, né? Um impacto assim direto por conta daquela violência, não, está tudo normalizado, é tudo normal. Bom, eu tenho uma abordagem que também assim me chama a atenção como sociólogo, que as masculinidades que são tóxicas, essas variantes justamente do patriarcado, que promovem violência baseada no gênero, elas não são geradas ou nutridas ou produzidas somente pelos homens. No sentido assim, os rapazes, as crianças do sexo masculino são educadas maioritariamente até pelas próprias mães, passam mais tempo com as mulheres. E é isso que é interessante. É o papel das mulheres também nesse processo de educação. E dali que eu também gosto de falar das feminilidades
tóxicas e feminilidades positivas. É preciso que a própria mulher também, por ser a que historicamente, por causa da ausência do homem no lar e aquela paternidade irresponsável dos homens, ela acaba assumindo para si um papel duplo, não é? De educação e de cuidado. E nesse processo acaba também contribuindo para semear aquele, vamos dizer assim, um veneno ou vírus que depois vai acabar prejudicando ela mesma. Então, a luta para combater ou prevenir a violência baseada no gênero, resultado das masculinidades tóxicas, ela é uma luta conjunta. Do mesmo jeito que nós chamamos os homens, temos que chamar os homens para a agenda como parceiros na prevenção e combate à violência baseada no gênero, também temos que chamar as mulheres no campo das suas feminilidades, como elas se percebem como mulheres. Porque a mulher, por causa desse discurso, ela acaba sendo também aprisionada no discurso das narrativas do patriarcado. E dali o que acontece? Ela também acaba reproduzindo um mecanismo de reforço. Ela tem que se afirmar por meio do casamento, tem que se afirmar por gerar um filho do sexo masculino, tem que se afirmar, não sei se percebe. Então ela tem que se afirmar por ser uma boa nora, tem que se afirmar por isso e etc. E nesse processo de educação dos filhos, ela reproduz aquilo que também ela rejeita. Lembra que eu dizia no início, assim, nós temos crenças e valores positivos, mas a prática, a gente descobre, se não policiarmos, descobrimos, já reproduzirmos esses valores de crenças negativos e que são tóxicos. Então, o grande desafio que eu percebo que é um estágio que nós temos que avançar, para além de termos ainda um estágio inicial, estamos no estágio inicial na promoção de masculinidades positivas, temos também, paralelamente, combater as feminilidades tóxicas. Isto é, as mulheres também serem libertas desses valores de crenças de feminilidades que lhes formam como mulheres que acabam cooperando e contribuindo. E quer dizer que, consciente ou conscientemente, em alguns casos, mas para essas masculinidades que acabam prejudicando a elas mesmas também. A prejudicam os homens, sim, em primeiro plano, porque já falamos aqui, mas acabam prejudicando as mulheres. Então, essa dupla luta, se não, né, multifacetada, como já foi colocado, que nós temos que também, é um grande desafio. Eu percebo minha mãe, por exemplo, uma pessoa educada, com formação e formadora, e professora de formação, e com uma mente muito aberta e progressiva, progressista, mas com alguns comentários que sutilmente as noras percebe a questão. Exato, é verdade que, claro, tem muita coisa positiva, mas ainda assim percebe-se ali alguma coisa que ela gostaria de ver sendo feito, que olha, né? Poxa, o seu irmão, poxa, ele sempre vai para casa da mulher, ele é dominado. Percebe? Então, esses comentários que é verdade que as evidências, de certa forma, comprovam, é verdade, de certa forma, o que ela está dizendo, porque ela sente como mãe gostaria de ter um filho mais presente, assim, meio que se fosse equitativo, né? A questão de, pronto, não tem problema nenhum em cuidar da família da esposa, mas ela também reconhecer a família da esposa, coisa desse tipo. Torna um exemplo que é muito comum entre nós, dizendo que esse foi casado. Do tipo assim, então, ele foi casado, né? Ele não casou, ele foi casado. Então, como se é que tivesse. Vamos lá. Então, eu creio que esse é um desafio para a questão da violência. E depois, quando chegamos na esfera doméstica, claro, óbvio, é a esfera, já falamos, esfera privada, em que a mulher, ela, via de regra, recebe menos do que o homem, ela tem uma tripla jornada de trabalho, ela está cansada. Mais do que eu. Graças a Deus, né? que ainda já as estatísticas, ela contribui para as estatísticas que estão crescentes. Então, e ela tem normas de feminilidades tóxicas que dizem assim, aquilo que deve satisfazer o homem, deve ser paciente, deve agradar o homem, deve servir o homem, etc, etc, etc. E quando a questão da violência sexual, né? Exatamente, não, essa questão de agradar o homem, satisfazer o homem na cama, justamente no quarto, a despeito de. E depois, e é interessante que nós encontramos também mulheres nas redes sociais a promoverem esses valores e essas crenças. Então, percebem, a luta é muito grande. Nós temos que, de facto, trabalhar no sentido de, olha, perceber que o problema, primeiro, não é tão simples. É extremamente complexo. E temos que tratá-lo na complexidade que ele se apresenta. Não simplificarmos o processo, como durante muito tempo pensou-se que talvez era só falar com as mulheres. Que havíamos promover a igualdade de gênero. Agora, podemos achar que também envolver o homem somente. Não. Ainda temos muito mais esferas e camadas por abordar. Então, eu tenho, como sociólogo, assim, meio que sempre sou questionado sobre essas questões de, puxa, o fenômeno, e as sessões que nós encontramos nas comunidades
é impressionante como as próprias mulheres vão participando, trabalham na componente de género, promoção de igualdade de género, empoderamento da mulher, mas ainda muito carregadas de valores que são do patriarcado, que promove a violência, aquela coisa, quando a mulher diz que não, é não. Então ela diz, não, é porque a mulher não pode dizer sim. Ela tem que dizer não para o homem insistir. Percebe? Quer dizer, que então, a própria mulher é dizer que não, não posso dizer que sim. Se ele quiser sexo ou conquistar, não posso dizer que sim. Tem que dizer que não. Então, o não dela, nós dizemos assim, quando ela diz não, é não. Então os homens e as mulheres juntam-se em uníssono. Não é bem assim. Aqui na nossa cultura, a mulher quando diz não é porque ela quer, está a dizer sim. Então o que isso promove? Abuso sexual, violência sexual e etc. Os derivados. Então temos um trabalho cultural de desconstrução, de narrativas e na contracorrente, porque vem a tradição, vem as lideranças tradicionais, vem a cultura e a ausência também de liderança política também. E a ausência de uma liderança política para poder promover espaços. Sabias que tanto as masculinidades como as feminilidades podem ser tóxicas? São expectativas que dizem aos homens que têm de ser duros e controlar tudo, e às mulheres que devem agradar, estar sempre disponíveis e evitar conflitos. Estas normas parecem naturais, mas limitam, silenciam e fazem mal, porque afastam todas as pessoas da liberdade de serem quem realmente são. Eu ia talvez fazer uma última pergunta já em jeito de fecho, embora gostássemos que este episódio tivesse muito mais tempo, e talvez trazendo a última deixa que refletia um pouco esta questão da educação, do papel também da educação. Como é que vocês olham para o papel dos homens na educação das crianças e dos jovens, sobretudo para tentar gerar uma cultura de mais respeito, uma cultura de igualdade, de não violência? E talvez só queria trazer um dado interessante. Houve um relatório que saiu recentemente na Inglaterra, pronto, é no Ocidente, não é aqui, mas acho que nos leva a refletir, que mostra que a geração atual de adolescentes é mais machista pela primeira vez na história do que a geração anterior. Porque o percurso histórico mostrava um bocadinho um processo de progresso em que a cada geração seguinte era mais igualitária, e o que está a acontecer agora é uma regressão que se manifesta sobretudo na geração de mais jovens, nos adolescentes. Estamos a falar em crianças que estão entre os 10 e os 16 anos e que estão expostas a conteúdos cada vez mais misóginos e machistas. Então, gostaria que vocês refletissem um pouco sobre este papel do homem na educação e talvez um pouco da parentalidade também. Eu diria assim, infelizmente, muitos homens têm filhos apenas, mas não são pais, né? E o fato de ter filho, né, ter gerado, não significa ser pai, né? E o ser pai são aqueles cuidados, né? Já falou um pouco o Eugênio disto. Então estamos muito distantes dos nossos filhos e se calhar até podíamos começar assim. Acho que temos que também receber uma boneca quando nascemos, né? Acho que a partir dali vamos aprender a ter esses cuidados como a mulher tem, né? A mulher aprende com aquela boneca que recebe, né? E nós infelizmente não recebemos, e a partir dali não participamos, seja o desenvolvimento da primeira infância. Nós apenas participamos como provedores, né? Se eu compro fraldas, né, trago a comida para casa, é suficiente. Então não tenho aquela ideia de que preciso da ideia de dialogar, né? Começar a conversar com a criança no seu processo de crescimento. Eu recordo-me que há uns meses atrás meu filho, hoje estamos a falar, está a completar 14 anos, ele veio perguntar-me: pai, como é que eu vou saber diferenciar que agora está a sair xixi ou esperma, não é? Mas primeiro foi: pai, tenho um assunto, mas gostaria de
Se achares que não podemos tratar agora por ser cedo, podemos tratar desse assunto mais tarde. Eu disse, não, vai lá, filho, o que é? Eu disse, pai, como é que eu vou saber que agora que vai sair a esperma ou xixi? Eu disse, não, vamos conversar agora, né? Esse é o tempo, né? E criar esse espaço de diálogo sem reprimir as crianças. Porque se eu, por exemplo, repelisse, eu dissesse, não, você não pode trazer esse tipo de assunto. A partir daquele momento, já perco, né, aquela criança. Perco o meu filho e ele já não me terá como referência para os questionamentos que ele tem, as dúvidas que ele tiver e o fato de eu não responder não significa que ele não terá essas respostas através de outros meios, né? E é aí onde ele inclina-se para outros meios, seja para a mídia, para os amigos, na escola, na vizinhança, etc, etc. Ele tem várias formas de ter a informação que ele precisa, pelo menos que ele precisa para dissipar a dúvida dele. E lembrando que muitas dessas informações são informações incorretas, não é? São informações que não trazem a verdade nisto. E depois chegamos no momento em que vamos dizer, mas já sabes, meu filho hoje tem 16 anos, não sei onde é que eu falhei. Não é? Nós temos muito esse tipo de questionamento. Não sei onde. Nós falhamos aonde? Falhamos desde o início, porque não participamos da educação desta criança. Foi tudo bem falado que isso relegamos, portanto, às mulheres. Não é? Então, eu vou dar só um exemplo rápido para podermos depois perceber melhor o que é que isto pode trazer. O Eugênio já está cansado de me ouvir a dar este exemplo. Eu, na minha casa, tenho uma roseira, né? Essa roseira até chegamos a chamar de uma roseira milagrosa, porque todos os dias brota, né? Todos os dias temos rosas ali, 1, 2 despontam. E eu tenho um hábito de, quando desponta, eu tiro, né? Colhia e ia espalhar as pétalas na cama, né? Na minha cama e da minha esposa, na cama onde nós dormimos. Tentar ser romântico, né? E, no entanto, isso foi durante anos, né? Um dia desse eu vejo algumas que eu disse, se eu voltar de trabalho, até 17 já estarão prontas para colher. E saí, fui trabalhar. E quando regressei às 17, já não tinha aquelas rosas ali. Eu perguntei, mas alguém entrou aqui, quer dizer, quer estragar o meu esquema, né? e me roubou as rosas. E fui para o quarto, fui encontrar as rosas na cama. Perguntei quem fez isso, foram as crianças, não é? O que mostra que o que nós fazemos, seja de forma consciente ou inconscientemente, as crianças elas absorvem isso, elas conseguem ver. Então, significa que a partir daí já é um ponto para dizer que, olha, se eu quero crianças menos que não crescem neste ambiente machista, a mudança começa comigo, né? Então tenho que começar a ter estas práticas que sejam positivas, essas práticas que sejam apreciáveis, não é? Essas práticas que sejam saudáveis, essas práticas equitativas, de respeito, etc, etc, que estas crianças virão também, e seja de forma consciente ou conscientemente, elas vão seguir. Então seria este o ponto, né, para mim. Estamos muito ausentes, mas precisamos de marcar esta presença, mas com atos, com atitudes e práticas. Né? É justamente o que eu também dizia, na mesma linha do Gilberto, todos nós, em outro programa, eu dizia que a criança, nossos filhos, eles começam a andar como um pai ou a mãe anda. Começam a falar como o pai ou a mãe falam. Começam a falar como as pessoas próximas deles, eles imitam, é por imitação. As suas referências. As referências que eles têm. Então, o papel do pai na paternidade e cuidado é fundamental para incutir valores positivos, valores de não violência e de diálogo. Mas é necessário que os próprios pais saibam, tenham esses valores. Porque ninguém vai dar o que não tem. E o grande desafio que nós temos colocado é essa questão. Nós não somos preparados, não tem uma escola de formação para casais, para formar um casamento, um casal. Em que os meus pais, até por sinal, né, davam esse curso lá na instituição religiosa em que eles frequentavam e deram-me alguns relatos de que houve casais que vieram para a formação e decidiram não casar mais por causa dos deveres e obrigações que eles perceberam que teriam que ter. A partir do momento que as duas pessoas se unem, há um terceiro elemento que é a relação e como é que nós temos que tratar
os assuntos que são individuais, sim, mas da relação. A relação é um elemento, um indivíduo, uma instituição, vamos dizer assim. E quando nós não sabemos, todos nós queremos formar... Que é o terceiro excluído. Viram terceiro excluído, exatamente. Então, que as pessoas esquecem que é uma relação. E nós entramos nas relações, primeiramente, sem saber o que é a relação, viver uma relação, e sem saber o que é ser pai. Ser formado para ser pai é uma questão que é extremamente necessária, porque tem um impacto nas gerações futuras. Esse estudo, por exemplo, ele sim revela algo assustador e preocupante, mas nós estamos, se for a ver, não vamos atacar a raiz do problema. E muitas vezes nós tocamos os problemas, podamos pelas folhas e não pela raiz do problema. Queremos delegar para a escola, queremos delegar para a polícia, queremos delegar para outras instituições a responsabilidade do cuidado e paternidade de transmissão de valores e crenças positivas e de não violência. Porque há famílias que se comunicam por violência. Por meio da violência. É uma forma de comunicação, porque é o que aprenderam. A epigenética diz que nós temos nas nossas células genéticas todo o histórico, memórias de todos os nossos antepassados. E isso, querendo ou não, brota por algum gatilho, brota em algum momento da nossa vida. É um dos parentes nossos, somos 3 irmãos, mas somos diferentes. Nascemos mas dependendo do gatilho que cada um receba, vai manifestar alguma característica de um antepassado nosso e que, por sinal, passou por situações de violência, privação e etc, etc. Então, nós sabemos que somos de um continente extremamente violentado em todos os sentidos. Então, com fenômenos de violência muito recente. Então, as nossas lideranças sabem se comunicar também por meio porque passaram por privação, aquela privação dos primeiros nutrientes dos primeiros 2 anos são necessários para desenvolver capacidades cognitivas necessárias para o desenvolvimento da criança e do ser humano. Eles foram privados. Dali, aprenderam que tinham que lutar para ter a independência, e passam a comunicar-se por meio da violência e não conseguem fazer outra coisa senão isso. Os nossos pais idem, e nós vamos também herdar esse processo. Então, há uma necessidade gigantesca de revertermos o quadro pela educação. Mas a educação em todos os outros sentidos, da humanidade, a educação cívica, direitos humanos, sobre a Constituição, quer dizer, sobre questões de paz, saber dialogar. A escutativa é extremamente ignorada. Quer dizer, que você saber escutar sem preconceito e julgamento para defender e rebater. Os casais, por exemplo, quando isso é praxe, é lei. Não importa o que, se ela ou ela fala, e eu já estou sentindo, já estou aqui a ouvir para pegar os erros no argumento e onde é que eu vou poder contra-atacar. Enquanto que a escutativa pressupõe o que é empatia, o não julgamento, escutar com atenção para poder captar o que é as emoções, as motivações por parte daquele argumento. Linguagem não verbal. Quer dizer que emoções e depois não só querer compreender no sentido de responder de forma que o parceiro ou a parceira possa sentir-se escutado. Não é? E respeitado nas suas... E validado. Quer dizer que... Então, nós somos preparados para poder o quê? Defender e contra-atacar. Defender e atacar. Então, as famílias não são preparadas para esse fenômeno que é trazer novos indivíduos para a sociedade, cidadãos com valores pró-paz, diálogo, não violência, amor, empatia e por aí vai. Esse estudo, ele mostra, na verdade, algo que também estamos a ignorar em alguns momentos, é que estamos todos nós expostos a uma multidão de informação e de influenciadores, e cada um vai escolhendo os seus influenciadores, sem crivo de julgamento e análise, quer dizer, sem ferramentas para poder fazer isso. Então os adolescentes, desde criança, estão expostos, e então eles vão desenvolvendo valores que também vão regredindo, porque a coisa ruim é muito mais fácil de pegar. As boas coisas, práticas positivas, elas demandam, e elas sofrem vamos dizer, um contra-ataque na sociedade maior. Valores positivos, boas práticas, não roubar, expressar suas emoções, de cuidar. Quer dizer, que não é isso que vem, não é promovido. E é mais difícil de praticar porque a maior parte não pratica isso. Sim. Então todos nós somos facilmente levados a praticar atos pró-violência de várias formas, não é? Ao invés de sermos promovidos e sentirmos coagidos a praticarmos atos pró-diálogo, paz, empatia, justiça, igualdade, por aí vai. Então esse é o meu... E eu penso que isso
diz-nos que temos que vigiar, para falar a linguagem da igreja, não é? Temos que vigiar constantemente, porque quer dizer, ali é um ambiente capitalista. E às vezes esquecemos-nos de olhar para o que o capitalismo, qual é o impacto do capitalismo sobre nós enquanto homens e mulheres, não é? E vejo, por exemplo, alguns dos meus amigos não têm tempo também para os filhos. E a tendência, porque nós não tivemos quando estamos a crescer, é de prover televisor, celular, smartphone, o que é por aí. Não percebe? Em cada quarto. Sim, em cada quarto. E às vezes nem temos controle sobre o que é que as crianças consomem naquele momento. Então, quer dizer que acho que nós vimos aquele caso daquelas crianças na Infulene que violentaram, e depois tivemos isso 8 e 9 anos, quer dizer, estão a violência sexual sobre outras crianças. Viram em alguns sítios, aparecem os Andrew Tates deste mundo, com discursos misóginos, com discursos machistas e tudo, e as crianças consomem tudo isso, não é? E, então, eu sempre digo, talvez para terminar, que nós, em algum momento, fomos considerados sub-humanos, macacos, ok? Daí fomos escravizados. Depois de algum tempo, justamente porque achavam que éramos infantis, tinham que nos colonizar, que era para gerirem as nossas riquezas, o nosso trabalho, que é por aí. E conquistamos as nossas independências. Mas estamos a querer dizer que não queremos que as mulheres saiam daquele papel subalterno até este momento. Quer dizer que, não, acho um pouco de incongruência no pensamento. Se o homem, ele diz que lutou em algum momento para sair da escravatura, para obter a independência do seu país, no entanto não quer dar a independência à mulher, não é? Que é mais de 50% da nação em qualquer país. Então, e para dizer que aos homens que, olha, enquanto continuarmos a adotar essas masculinidades tóxicas até por aí, vamos continuar a sofrermos no nosso silêncio, vamos continuar a morrer cedo, vamos continuar a nos matarmos, porque é isso que fazemos. Vamos continuar nas guerras. Ser homem a todo custo tem custos. Tem custo, não é? Nesse sentido. Então, talvez, para finalizar mesmo, dizer que eu dizia que o feminismo, ele liberta-nos disso. Como é bom quando a pessoa sente uma dor, vai para o hospital logo e não sentir-se fragilizado ou inferior ou fraco, não é? Porque é isso que se diz, não é? Então, o caminho tem que ser esse. Se os homens moçambicanos têm uma escolha aqui, ou perguntam-se se querem continuar a sofrerem no silêncio ou querem libertar-se. Para mim, a escolha está mais do que clara. Liberdade. E é o feminismo que nos liberta. Terminamos assim, acho que foi um fecho perfeito e muito obrigada, acho que realmente foi muito, muito inspirador e acho que outra coisa que os jovens e adolescentes precisam é de mais referências masculinas positivas também, né? Só agradecer bastante, eu tinha 550 mil perguntas a mais para fazer, mas acho que este é um bom pontapé de partida para esta discussão e mais uma vez muito obrigada pela vossa presença. Obrigado pela oportunidade. Acompanhe agora esta história de vida revolucionária. Bem, chamo-me Baiano Vali. Eu sou o primogênito da minha família e por ser o primogênito comecei a receber tarefas que davam um pouco de responsabilidade sobre quando começaram a aparecer, não é? As minhas irmãs, depois mais tarde o meu irmão. E por isso mesmo acho que comecei muito cedo a desenvolver habilidades de cuidar.
não é? Cuidava das minhas irmãs. Quando fosse para ir jogar futebol, eu ia com eles. E a minha mãe era vendedeira, ela viajava muito para, por exemplo, saía de comboio de Maputo para Gaza, ia buscar produto para vender. Meu pai, obviamente, que durante o dia ia trabalhar, e então eu ficava mesmo em casa. E pronto, aprendi a cozinhar, aprendi a dar banho aos mais novos, aprendi também um pouco a educar-se do ponto de vista de TPC, ensinar a fazer TPC às crianças, que é por aí. E então, depois saio de Moçambique, vou para, na então Suazilândia, agora é Eswatini, e vou lá. Pronto, os meus pais enviaram-me, fui viver com uma família. Lá eram 2 rapazes e duas raparigas, então. Mas todos os finais de semana, nós, os rapazes, tínhamos tarefas. Se as miúdas cozinhassem, nós lavávamos a louça, tomávamos conta de tudo o resto e alternávamos. Então, acho que quando, pronto, depois vou à faculdade. Engraçado, eu estudei matemática e química na Universidade da Suazilândia, agora a Universidade de Eswatini. Quando eu volto, a minha ideia era continuar a fazer engenharia química, mas depois um dia alguém chegou, que era um amigo do meu tio. Meu tio é jornalista, uma das pessoas que me inspira. É jornalista e depois terminou como embaixador. Então, ele chegou e disse que, olha, na Agência de Informação de Moçambique precisam de pessoas que falam e escrevem em inglês. E daí eu fui, éramos 90 por aí, e eu fui número 1, aprovado, tínhamos 1 e 2, então entrei na redação inglesa da AIM. Então fui fazendo e aí comecei a deparar-me com temas, não é? Um deles era-se de género, porque apesar de estar a cobrir questões políticas, mas quando fôssemos ao Parlamento também tínhamos questões sociais, a questão da lei de família, nessa altura que estava a ser discutida, então comecei a tentar perceber o que isso significava. E por essa altura tive uma oportunidade para ir trabalhar primeiro na FDC. Tinha lá uma campanha que era SANTAC, Southern Africa a Network Against Child Trafficking, que tinha a senhora Graça Machel e o falecido Nelson Mandela como patronos da campanha. Então eu trabalhava lá na comunicação, então fui vendo um pouco mais o que era isso de género, como as nossas vidas elas eram genderizadas, né? Para usar a expressão. Então daí saí, fui trabalhar já na SARDC, Southern Africa Research Documentation Center, que é conhecido como Centro de Pesquisa e Documentação para a África Austral, mas lá como jornalista, só que a SARDC tinha vários pilares e um deles era de género. Então comecei a ver que isso atraía-me, fui escrevendo, fui vendo porque é a razão de género, e fui fazendo alguns cursos que era para mim informarem-me, dar ferramentas para analisar a sociedade e também, ao escrever as notícias, tomasse em conta isso. Não é? E acho que a minha socialização primária, aquela que saiu da casa, ela ajudou-me bastante, porque quando começo a deparar-me com esse discurso de género, foi fácil para mim aceitar e dizer que, olha, ok, agora tenho que seguir isso, tomar isso a peito, né? E tomar as lutas das mulheres também como as minhas lutas. Mas depois chegou uma fase em que começamos a ver, e nós os homens, quer dizer, que estamos aqui, mas
como é que nós os homens nos posicionamos nessa luta. E acho que foi na mesma altura que a Graça Samo era a diretora do Fórum Mulher e ela começou a plantar isso. Mas por que vocês não criam uma organização de homens pró-feminista? E é aí onde que fundamos a Rede Open, né? Homens pela Mudança. E pronto, ela é conhecida como Rede Open, mas é na verdade porque as redes elas não existem oficialmente. Elas são estruturas um pouco oficiosas, não é? Não, a Rede Open é na verdade a Associação Homens pela Mudança, não é? Então, é na Open que começamos a interagir mais com este lado das masculinidades, fomos treinados, aderimos ao Men Engage, não é? Men Engage Global, depois Men Engage África, e então começamos a ver certas coisas que ocorriam na sociedade. Houve aquele estudo da Images, acho que foi em 2018, ou de 16, 17 por aí, que mostrava, pelo menos para a cidade de Maputo, tentava nos dar uma fotografia daquilo que eram as masculinidades, não é, na cidade de Maputo. E fomos trabalhando assim, mas eu continuo a pensar que continuamos a ter problemas, desafios muito fortes, porque no início falávamos, em Off the Record, falávamos da questão de mais homens, não é? Darem a cara, abraçarem a causa. É verdade que temos vindo a trabalhar, acho que temos jovens hoje que penso eu que irão dar continuidade a esta grande luta, a esta grande causa que estamos a seguir. Temos o Filipe Tumbo, a Adão Paia, que foram formadas na Rede Open e que estão aí, onde estão inseridos, ainda continuam com essa. E isso é gratificante, vermos que as pessoas não estão a sair. Não estão a sair, continuam nessa luta. Nós... fora termos esses desafios, mas também, quer dizer, nesse nosso percurso tivemos aquilo que eu ia considerar vitórias que é necessário celebrarmos. Nós, na altura que se estava a discutir a questão de se alargar a licença de maternidade, nós também participamos, fomos fazer lobby junto da primeira comissão no Parlamento. Queríamos no mínimo um mês, acabaram-nos dando 7 dias de licença de paternidade. Deram-nos esses 7 dias que, pronto, agora o grande desafio é que, infelizmente, acho que vocês estão na pesquisa, não há muito financiamento para a área de pesquisa. Então, não foi possível até aqui, por exemplo, monitorar como é que os homens receberam a notícia de que passavam a ter os 7 dias. E nesses tais 7 dias, o que queriam fazer? Porque a ideia da licença de paternidade não é o homem ficar em casa. Nos trabalhos de cuidado, ele tem que participar ativamente com a sua parceira, saber mudar de fraldas. Por isso que temos alguns cursos, temos bonecos que mostram como mudar a fralda, dar banho à criança, ok, por aí. E então, nesse sentido, penso que ainda temos um grande desafio, que é de primeiro socializar essa licença paternidade, mostrar aos homens qual é que é a importância dessa licença. Então, eu acho que, apesar de que temos, por exemplo, agora uma oportunidade soberana, que é com o Braz, com o Gilberto, estamos a trabalhar na elaboração da estratégia de engajamento nacional de engajamento masculino. E isto vai implicar, e é algo que estamos a fazer como sociedade civil, mas o governo está lá a coordenar. Então isso vai implicar que o governo de Moçambique, pela primeira vez, nas suas políticas públicas, vai enquadrar essa questão
gênero e masculinidade ainda, né? Então, penso eu que temos uma janela de esperança através desse engajamento, dessa estratégia que permite-nos, como homens, estarmos engajados e vermos se mais homens abraçam a causa. Então, o apelo que eu faço aqui, eu como feminista, as pessoas dizem que os homens devem ser pró-feministas, mas eu considero-me feminista. Eu acho que o feminismo, ele liberta. E eu consigo expressar-me como homem, não me sinto diminuído de forma alguma. Quando estou em casa com a minha parceira, se ela está a fazer A, eu estou a fazer B, e vamos interagindo dessa forma. Quer dizer, é um desafio de transformação, não é? Diário, mas no final do dia sinto-me realizado como homem e gostaria que todos os homens abraçassem essa causa. De facto, em alguns momentos há pessoas que dizem o feminismo fez A, B e C, mas o feminismo ele é bonito, ele é libertador. Então, é necessário que entendam esse lado de que liberta para podermos nos expressar como seres humanos da melhor forma possível. Obrigada por escutares o podcast Mulher Revolução, uma iniciativa da Mucadzi Colaboratório Feminista em parceria com a Anima e com o apoio financeiro da Embaixada da França. Partilha este episódio com uma mulher que te inspira e com um homem que admiras. Faz ecoar estas vozes, histórias e reflexões transformadoras para que cheguem mais longe. Porque escutar mulheres é um ato revolucionário, vem fazer parte desta revolução. Descobre mais sobre o podcast Mulher Revolução em mucadzi.co.mz e nas nossas redes sociais, Instagram e LinkedIn. Escute os episódios no YouTube e Spotify.